Estamos de volta para a terceira aula do módulo introdutório do nosso curso Emergência Climática. E hoje vamos falar um pouco sobre como estamos enfrentando o problema das mudanças climáticas. Esperamos que ao final dessa aula os participantes sejam capazes de, primeiro, analisar as instâncias decisórias relacionadas às mudanças climáticas, nos níveis internacional, nacional, subnacional e analisar as propostas que eles têm para solucionar as mudanças climáticas. Segundo, caracterizar as potencialidades e os obstáculos encontrados para atuar nesses espaços. E, por fim, exemplificar as estratégias de ação dos movimentos sociais em função dos seus interesses. Como podemos ver nesse esquema, são vários os níveis de atuação e de instâncias decisórias sobre as mudanças climáticas. Na aula de hoje, a gente vai passar por alguns deles, como o internacional, o nacional, o subnacional, também chamado de local. E a gente tem que entender que esses níveis estão interconectados, então a decisão tomada em um nível também vai ter influência nos outros. Bom, começando pelo nível internacional, a gente pode se perguntar como se dão as negociações internacionais sobre as mudanças do clima. Então, no âmbito da ONU, os países que assinaram o Tratado Climático chamado Convenção Quadro das Nações Unidas para as Mudanças do Clima se encontram anualmente no que a gente chama de COP, as Conferências das Partes, onde eles negociam medidas globais de enfrentamento às mudanças climáticas. As COPs vêm acontecendo anualmente desde 1995 e foram nessas reuniões que foram negociados e assinados alguns dos tratados climáticos mais conhecidos, como, por exemplo, o Protocolo de Quioto e o Acordo de Paris. Essas negociações são regidas por alguns princípios previstos na própria Convenção. Um deles, muito importante para ditar as negociações, é o princípio das responsabilidades comuns, porém diferenciadas, que reconhece justamente a assimetria entre os países e as suas responsabilidades no enfrentamento das mudanças climáticas. Para entender melhor, vamos destrinchar o conceito dos princípios das responsabilidades comuns, porém diferenciadas. Trata-se de um princípio político que baliza o posicionamento dos países em desenvolvimento e menos desenvolvidos nas negociações multilaterais da Convenção Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima. O objetivo é endereçar acordos e ações sobre o argumento de que, historicamente, os países industrializados emitiram mais gases de efeito estufa em escala global e, por isso, devem ter mais responsabilidade. Esse princípio é um paradigma que direciona a política climática de diversos países, como o do Brasil e a China, assim como organiza a concertação político-diplomática em âmbito institucional. Fonte: glossário da OMC. Vejamos um exemplo de como esse princípio é previsto na Convenção 4. O artigo 3º, que prevê princípios, traz em seu texto: em suas ações, para alcançar o objetivo dessa convenção e implementar suas disposições, as partes devem orientar-se, inter alia, pelo seguinte. Primeiro, as partes devem proteger o sistema climático em benefício das gerações presentes e futuras da humanidade, com base na equidade e em conformidade com suas responsabilidades comuns, mais diferenciadas e respectivas capacidades. Em decorrência, as partes países desenvolvidos devem tomar a iniciativa no combate à mudança do clima e a seus efeitos negativos. Mas quais são essas medidas de enfrentamento previstas nos tratados internacionais? Bom, uma primeira dimensão que a gente pode pensar são as medidas de mitigação, ou seja, ações que reduzam as nossas emissões de gases de efeito estufa, que, como a gente sabe, são o que causam o problema das mudanças climáticas, ou ainda ações para proteger sumidouros que evitam que esses gases se acumulem na atmosfera, como, por exemplo, proteger uma floresta, como a floresta amazônica. Outra dimensão é das medidas de adaptação, ou seja, estratégias para que a gente possa prevenir os possíveis impactos das mudanças climáticas e nos tornarmos mais resilientes. Por exemplo, nós precisamos adaptar as nossas cidades para que elas se tornem mais resilientes para grandes chuvas, que vão aumentar com as mudanças climáticas. Essas são medidas importantes para a gente justamente evitar os danos. Mas o que fazemos quando eles de fato se concretizam? Aí nós precisamos de medidas de perdas e danos, justamente para dar conta das dimensões de reparação e compensação a esses impactos que não é possível se adaptar. Sobre os conceitos de reparação e compensação, vejamos.
Assim como os conceitos de mitigação, adaptação e compensação, a reparação aparece como uma das respostas necessárias aos efeitos das mudanças climáticas. Enquanto a compensação busca indenizar danos irreversíveis, a reparação procura reverter estragos que são passíveis de recuperação. Podemos pensar, por exemplo, em um evento extremo. Para pensar a compensação, temos a dimensão da perda de vidas humanas, que é irreversível, portanto, só poderiam ser compensadas. Mas o mesmo evento extremo pode causar danos, por exemplo, a uma infraestrutura urbana, como uma rodovia. Aí sim, é passível de reparação, por meio de obras para sua reconstrução. Por fim, temos a dimensão do financiamento climático, porque a gente sabe que precisa de dinheiro para implementar todas essas medidas de mitigação, adaptação e perdas e danos. Então, os tratados internacionais reconhecem que os países desenvolvidos têm que prestar ajuda financeira e tecnológica aos países em desenvolvimento para que eles possam cumprir com essas metas. Por mais que essas medidas sejam previstas nos tratados internacionais, a gente sabe que elas também são aplicáveis em todos os níveis que a gente já mencionou, como nacional e subnacional. Bom, voltando às COPs, a gente já entendeu que elas são encontros em que os representantes dos países negociam medidas das mudanças climáticas. Mas tem outros atores que também intervêm nesses espaços defendendo seus interesses. Aqui nós trazemos algumas imagens para exemplificar esses atores. Na primeira imagem, vemos o presidente Lula como chefe de Estado defendendo o interesse do Brasil nas negociações da COP28. Na segunda imagem, nós vemos uma ativista climática na COP27, com um cartaz mostrando que a sociedade civil está de olho no que está sendo negociado pelos Estados. Já na terceira imagem, nós vemos a representação das indústrias do petróleo, que cada vez está maior com seus lobistas nas COPs. Isso fica ilustrado nesse gráfico produzido pela BBC, que mostra que na COP26, o número de representantes de lobistas da indústria fóssil foi superior ao número de representantes das maiores delegações de estados. Então, precisamos reconhecer que existe uma assimetria e uma desigualdade entre esses atores que influenciam no processo decisório que acontece nas COPs. Por exemplo, nesse slide nós trazemos algumas manchetes sobre a COP28, que mostram a força do lobby das indústrias de petróleo nessas negociações. Vejamos um trechinho da notícia que tem como manchete: COP28 termina com movimentos populares e potentes frente à indústria do petróleo empoderada. Essa notícia do Brasil de Fato trouxe a contribuição de alguns ativistas que estiveram na COP. Por exemplo, em Dubai, Camila Aragão, ativista da Rede Vozes Negras pelo Clima, participou dos protestos e debates e disse: é fundamental estarmos aqui e ocupando esses espaços. Mas, nossa, o que é que eu estou fazendo aqui? Eu me faço essa pergunta o tempo todo, porque eu me sinto impotente nas reais negociações, nas reais decisões. Também temos um trecho da fala de Juliano Araújo, diretor do Instituto Araiana. Observei um alto grau de restrição de atuação e liberdade de expressão na sociedade civil, com exceção das manifestações autorizadas dentro dos próprios pavilhões. Ou seja, era uma espécie de manifestação de nós para nós mesmos. Por fim, temos um trecho da fala de Carlos Bucuí, presidente do Instituto Brasileiro de Proteção Ambiental, avaliando a situação. Essa COP foi uma COP lançada no seio de países produtores de petróleo, sob o comando dos países produtores de petróleo e com uma orientação dos países de petróleo para não fazer concessões com relação à redução e eliminação de combustíveis fósseis. Em comparação, a sociedade civil acabou ficando impotente frente à força desse lobby. Vejamos esse gráfico sobre a participação da sociedade civil nas COPs ao longo dos anos. Como podemos ver, ano a ano, o número de participantes da sociedade civil e das delegações do Estado vem subindo. Mas nós notamos que o número das delegações subiu muito mais do que o número de representantes da sociedade civil. Assim, nesse segundo gráfico, podemos ver a proporção dos participantes de ONGs em relação às delegações nacionais nas COPs. E vemos que, por mais que o número total de representantes de ONGs tenha aumentado ao longo dos anos, a sua proporção foi diminuindo nas últimas COPs. Mas essa é uma história de longa data. Um primeiro marco é a Conferência de Estocolmo de 1972, a primeira grande conferência organizada pela ONU para discutir meio ambiente. Nessa conferência, foi criado o Programa das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente, o PNUD. 20 anos depois, nós temos a segunda conferência da ONU sobre o assunto.
a Rio 92, que aconteceu aqui no Rio de Janeiro. Foi nessa conferência que a gente assinou o primeiro tratado da ONU sobre as mudanças climáticas, aquela já mencionada Convenção 4 das Nações Unidas sobre a mudança do clima. Desde então, as negociações internacionais continuam nas COPs. Nessa linha do tempo preparada pelo OMC, a gente consegue ver os principais marcos dessas negociações. Convidamos vocês a analisar brevemente os principais pontos dessa linha do tempo. Então, considerando que assumimos vários desses compromissos nas negociações internacionais, como fazemos para concretizar eles no nível nacional? Por exemplo, pensando no Estado brasileiro. Aqui nessa imagem, a gente vê a representação dos 3 poderes no nível federal. Na primeira imagem, nós vemos o Palácio do Planalto, que é a sede do Poder Executivo. No meio, vemos o Congresso Nacional, que é a sede do Poder Legislativo. E, por fim, nós vemos a sede do Supremo Tribunal Federal representando o Poder Judiciário. Esses 3 poderes são fundamentais para implementar e criar as políticas climáticas brasileiras. Por exemplo, o Poder Judiciário pode julgar casos que representam conflitos envolvendo as mudanças climáticas. Já o Poder Legislativo vai criar as leis que vão ditar as diretrizes para a implementação da política climática. Por fim, o Executivo vai ser responsável justamente por implementar essas políticas públicas. E ao falar do Poder Executivo, além de falar do Presidente da República, a gente também tem que pensar nos ministérios, nos órgãos como IBAMA, ICMBio. Esses órgãos são responsáveis pela implementação da política de enfrentamento às mudanças climáticas no nível federal no Brasil. Desde 2009, nós contamos com a Política Nacional da Mudança do Clima, que estabelece diretrizes para mitigação e adaptação e conversa um pouco com as medidas que já vimos no âmbito internacional. Para isso, ela prevê alguns instrumentos que você pode ver aqui nesse esquema do slide. Temos, por exemplo, os planos de adaptação, instrumentos de participação, como o Fórum Brasileiro de Mudança do Clima, também planos de combate ao desmatamento, como o PPCDAM, que se destina especificamente ao controle do desmatamento na Amazônia, mas também deve haver para todos os biomas. Instrumentos de financiamento, como o Fundo Clima, que foi criado pela Política Nacional de Mudança do Clima, e planos setoriais, como acontece com o Plano ABC, para a agricultura de baixo carbono. Esses são alguns exemplos que mostram a diversidade de medidas necessárias para um enfrentamento efetivo das mudanças climáticas. Mas um dos desafios que enfrentamos é justamente os diferentes interesses que estão em jogo na definição da política climática brasileira, como, por exemplo, a questão da exploração do petróleo na Foz do Amazonas. Para entendermos melhor essa questão, vamos assistir a uma animação produzida pelo WWF Brasil em parceria com outras instituições sobre o tema. A costa amazônica é território estratégico para a conservação da biodiversidade. A região tem ecossistemas únicos. A foz do rio Amazonas é o maior despejo de água continental em oceanos do mundo. Junto com os manguezais e recifes da região, eles formam uma base para longas teias alimentares. Estes ecossistemas também geram bens e serviços para pescadores, indígenas e quilombolas da região. Mas ali é também uma nova fronteira para a exploração de petróleo e gás. Hoje, dezenas de blocos na região estão em licitação ou já em licenciamento para exploração. E exploração de petróleo e gás é atividade de risco. Ainda sentimos as consequências do derramamento de óleo que atingiu a costa brasileira em 2019. Mais de 1.000 localidades em 11 estados foram afetadas. 5.300 toneladas de resíduos foram recolhidas da costa. O impacto para a biodiversidade e comunidades da região é imensurável. E a exploração na bacia sedimentar da Foz do Amazonas também pode ser desastrosa. Ainda não há nenhuma licença ambiental concedida para a perfuração destes blocos, mas isso está em curso.
Licenciamento ambiental é coisa séria. Na Foz do Amazonas, o processo tem pontas soltas. A fragilidade nos dados e na modelagem de dispersão de óleo, e o processo foi iniciado há 8 anos. Ou seja, possivelmente tem resultados defasados. Além disso, não houve consulta às comunidades locais, o que viola um direito constitucional. Nestes moldes, a licença de operação significa um grande risco à costa amazônica e abriria caminho para novos licenciamentos e concessões na região, com consequências socioambientais que vão se acumular com o passar do tempo. Um processo estruturado, detalhado e atualizado é essencial para a proteção da biodiversidade e dos povos da região. Por isso, devemos nos perguntar: em um cenário de grandes mudanças climáticas, em que pensar alternativas para o uso de petróleo é urgente e necessário, há motivos para se abrir uma nova fronteira de exploração e colocar em risco uma região de biodiversidade única no mundo? É preciso proteger a vida e garantir o presente e o futuro das pessoas na costa amazônica. Não a exploração de petróleo. Para saber mais, acesse wwf.org.br. Diferentes atores se puseram contra e a favor desse projeto. Se pensarmos, por exemplo, quem está contra, a gente vê o Ministério do Meio Ambiente e Mudanças Climáticas, o Ministério dos Povos Indígenas, organizações da sociedade civil ambientalistas e também parlamentares ambientalistas. Por outro lado, defendem esse projeto o Ministério de Minas e Energia, a Petrobras, a especulação imobiliária em áreas costeiras, a Advocacia Geral da União, entre outros. Mas sabemos que abrir novas áreas para a exploração do petróleo vai totalmente contra as medidas de mitigação às mudanças climáticas. Um segundo exemplo, talvez você já tenha escutado nas manchetes dos jornais: o marco temporal. O marco temporal é uma tese jurídica que busca restringir os direitos constitucionais dos povos indígenas. Nessa interpretação, os povos indígenas só teriam direito à demarcação das terras que estivessem sob sua posse no dia 5 de outubro de 1988, quando foi promulgada a Constituição Federal do Brasil. Segundo a Conecta Direitos Humanos, a tese é perversa porque legaliza e legitima as violências que os povos foram submetidos até a promulgação da Constituição, em especial durante a ditadura militar. Isso porque, historicamente, desde o início da colonização, esses povos sofreram perseguição e assassinatos, tendo sido expulsos de suas terras que foram sendo ocupadas por não indígenas. Por tudo isso, os povos indígenas vêm dizendo, em manifestações e mobilizações: nossa história não começa em 1988. Essa tese, na prática, dificulta a demarcação de terras indígenas, que, além de serem muito importantes para preservar os modos de vida dos povos originários do Brasil, também podem ser vistas como uma política climática. Isso porque o modo de vida indígena ajuda a proteger esses verdadeiros sumidouros que são as florestas brasileiras. O principal grupo a favor da tese do marco temporal é a bancada do agronegócio, cujos interesses vão de encontro à demarcação de terras indígenas. Mas vejam que esses conflitos também acontecem na escala subnacional. Por isso a importância de nos mobilizarmos em todos os níveis. Inclusive, a sociedade civil já vem exigindo, por parte dos estados e municípios, mais ação climática. Vejamos nessa reportagem o exemplo do Rio Grande do Sul, que em 2024 sofreu uma das maiores catástrofes climáticas de sua história. Vamos escutar um pouco de uma ativista climática. Que existe desde 2019 e a gente está organizados, mobilizados agora, mas a nossa mobilização não vem só dessa tragédia. Desde 2019, nós temos falado sobre as mudanças climáticas. No dia 17 de julho de 2020, a gente protocolou uma carta aberta ao governador do Rio Grande do Sul, solicitando ações do governo do estado para o enfrentamento da crise climática. A gente comentou sobre os ataques ao Código Ambiental, a flexibilização de leis de proteção ambiental e a retirada da obrigatoriedade da educação ambiental. Em 2023, 3 anos depois, a gente continuava falando a mesma coisa. Em julho, antes ainda da tragédia do Vale do Taquari, a gente estava protestando e falando sobre as consequências que as mudanças climáticas poderiam ter
no nosso estado e no Brasil. Em setembro, a gente conseguiu organizar uma audiência pública para discutir a emergência climática, a primeira do Rio Grande do Sul para falar do tema. Foi em meio a outro evento extremo climático, e a gente não teve mais de 400 pessoas presentes, teve mais de 400 pessoas presentes presencialmente, mais 300 pessoas online, e feito tudo isso, a gente teve 0 resposta do governador, nenhuma representação da Secretaria do Meio Ambiente. Em novembro, a gente continuou falando, a gente organizou um protesto para, de novo, pedir o decreto de emergência climática e, mais uma vez, fomos ignorados. Para o movimento, para a gente, decretar emergência climática significa reconhecer a gravidade dos eventos extremos que vem acontecendo, que a gente está lidando e que vão acontecer ainda. A gente fala isso há anos, tem movimentos do Rio Grande do Sul que falam há décadas, do Brasil e do mundo inteiro. Como frisado pela ativista climática, as ações de mitigação e adaptação às mudanças climáticas também são de responsabilidade dos estados e municípios. Isso deve ser feito pelos poderes executivos, com os governadores e prefeitos, e também pelos poderes legislativos, com os deputados estaduais e os vereadores. Para organizar essa estrutura federativa que acabamos de mencionar, trouxemos essa tabela, que indica que todos os entes federativos, isso é, as esferas da União Federal, estados e municípios, possuem poder executivo e poder legislativo, sendo que apenas a União e os estados possuem poder judiciário próprio, visto que municípios não possuem tribunais. Para aprofundar esses assuntos que viemos discutindo até agora, deixamos aqui algumas sugestões de textos, filmes e podcasts para vocês se interarem mais do assunto. Feito esse panorama, desde o global ao local, cabe a gente se perguntar: e o mercado nessa história? Quais são as propostas da iniciativa privada para lidar com as mudanças climáticas? Você já deve ter ouvido falar dos mercados de carbono. Nesse esquema do slide, vamos ver um pouquinho sobre como ele funciona. Os mercados de carbono são regimes de comércio que têm como objetivo criar incentivos financeiros para que atividades reduzam ou eliminem as suas emissões de gases de efeito estufa. Assim, uma organização que emite os gases paga para que outra organização que gera os créditos de carbono compense as suas emissões. Assim, através dessa transação, o carbono emitido é compensado por outra atividade. Cada tonelada métrica de CO2 não emitida significa um crédito de carbono vendido para a compensação. Para garantir a confiabilidade das transações, existem empresas certificadoras que verificam a redução de emissões referente a cada um desses créditos. Muitas críticas vêm sendo feitas a essa proposta de solução. O mercado de carbono garantirá a diminuição das emissões de gases de efeito estufa? Podemos confiar nessas empresas certificadoras dos créditos de carbono? Que impactos esses projetos de carbono geram nas comunidades que estão no seu entorno? Existem algumas empresas que simulam a venda de produtos e serviços que seriam carbono neutro? Ou ainda, o mercado de carbono é uma medida eficiente de mitigação ou é só uma forma das empresas continuarem com as suas formas de negócios e lucros? Para entender melhor essas críticas feitas ao mercado de carbono, vale considerar alguns casos concretos exemplificados nesse slide. No primeiro caso, vimos que a FIFA foi condenada por uma autoridade suíça por fazer propaganda enganosa sobre a suposta neutralidade de carbono da Copa de 2022, no Catar. Outro exemplo foi um escândalo envolvendo a Verra, a maior certificadora de créditos de carbono do mundo. Estudos indicaram que mais de 90% dos créditos certificados por ela em florestas tropicais não teriam qualquer tipo de valor. Por fim, trazemos a fala da pesquisadora Tatiana Oliveira, que cita uma série de estudos para dizer que a real eficácia dos mercados de carbono ainda é muito questionada. Diante dessas soluções que vêm sendo criticadas, a certeza que nós temos é que precisamos de ação coletiva
para nos mobilizar e enfrentar as mudanças climáticas. Um bom exemplo foi o Ato pela Terra, que aconteceu aqui no Brasil recentemente, em 2022. Esse ato reuniu cerca de 15 mil manifestantes, 230 organizações da sociedade civil e mais de 40 artistas em defesa do meio ambiente. Ele aconteceu em Brasília, na Praça dos Três Poderes, para protestar contra o chamado Pacote da Destruição Ambiental, um conjunto de projetos de lei que caminhava com facilidade no Congresso Nacional e ameaçava a flexibilização de regras de proteção ambiental no Brasil. Exercem seus podres poderes, índios e padres e bichas, negros e mulheres e adolescentes fazem um carnaval! Todos os artistas que estão aqui são artistas que estão na luta aí, que nunca deixam a desejar, que são atacados nas redes sociais pela milícia digital, que são criminalizados e estão aqui, apesar de tudo. Apesar de ter propaganda, post no Instagram, isso aqui, eles estão aqui se expondo em nome do meio ambiente. Jorra sangue demais nos pantanais, nas cidades caatingas e nos Gerais. Nunca duvide que um grupo de pessoas conscientes e engajadas possa mudar o mundo. Foi sempre assim que ele mudou! Hoje, nós todos estamos aqui para falar sobre um tema que diz respeito a todos nós, né? Estamos falando de meio ambiente, estamos falando da nossa saúde, estamos falando das nossas terras. O ato pela terra contra esse pacote de destruição que estão querendo enfiar na gente, que não vão enfiar na gente. Vamos ficar ligados, não vamos arredar pé, não vamos dar mole, não vamos recuar. A gente hoje precisou afirmar que a gente não quer morrer, que a gente não quer essas PLs, esses projetos de lei que estão na bica de serem aprovados. A gente não quer flexibilização de nenhuma lei que venha causar derramamento de sangue. A gente precisa de união, a gente precisa de solidariedade, a gente precisa estar junto, que nem a gente está hoje. É exatamente essa nossa união, porque ainda é tempo de mudar alguma coisa. A floresta vale muito mais em pé. Ela nos enriquece muito mais se ela estiver de pé. Olhar para a Mãe Terra e cuidá-la para que a gente possa regenerá-la. Porque sem ela, a gente não vive. A gente quer comida de verdade. A gente não quer soja, não quer milho. A gente quer comida colorida, fresca, plantada por pessoas, sem agrotóxicos. Quem alimenta o Brasil é a agricultura familiar. E a gente não pode esquecer disso. Eu falei, não tem como não estar lá, não tem como não dar voz a isso. Há um ato tão importante para todos nós. Com vocês, Caetano Veloso! Céu azul que vem até onde os pés tocam a terra e a terra inspira e exala seus azuis. Muito obrigado por terem vindo. O Brasil tem alma, o Brasil tem mente. O Brasil resiste. Maria Gadu. Então, voltando à pergunta inicial, que levou ao debate dessa aula, como estamos nos organizando para enfrentar o problema das mudanças climáticas? Como vimos ao longo da aula, esse problema vem sendo enfrentado em diversas instâncias decisórias, nos níveis internacional, nacional, subnacional. E a sociedade civil vem pressionando em todos esses níveis para que haja mais ação climática. Porém, também vimos que são vários os interesses em jogo e que influenciam a tomada de decisão sobre as mudanças climáticas. Isso nos leva ao tema da próxima aula, em que vamos discutir como as empresas, que são grandes responsáveis por emissões de gases de efeito estufa, estão dando respostas aos desafios postos pelas mudanças climáticas. Até lá!